Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês, amém? Vamos convidar as crianças até 11 anos de idade para que possam estar aqui. Nós vamos orar com elas e por elas, elas vão sair para o momento de culto, em que uma programação está preparada para elas, para ministrar ao coração delas também a palavra de Deus, de modo que elas também estarão adorando o Senhor e cultuando ao nosso Deus. Vamos orar pelos pequenos. Curva a sua cabeça, igreja. Meninos, meninas, vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus, com nosso Pai. Vamos juntos falar com Deus. Todo mundo. Fechou o olhinho. Vamos lá. Ó Deus amado e querido Pai, toma conta dos nossos filhos, netos, sobrinhos, desses filhos da aliança, que são teus, mais do que nossos, que o Senhor nos deu como herança do Senhor. Que eles continuem sendo guardados por Tua graciosa mão, continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Sê com eles, abençoa-os neste momento em que serão ministrados, para que eles possam ser abençoados por Ti. Toma conta de todo o nosso departamento infantil, daqueles que vão ministrar louvores, a palavra, as atividades de fixação do conteúdo, que em tudo o Teu nome seja glorificado por meio dos nossos queridos irmãos que servem no departamento infantil. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora podem sair meninos e meninas juntos, mas os meninos esperando um pouquinho mais as meninas, não é? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. Alessilda, por favor, projete na NAA, tá? Satisfação profunda e duradoura. Talvez seja este o grande diferencial das pessoas nos tempos atuais, seja em termos de necessidade, seja em termos de busca, seja em termos de alcance. Michel Alcoforado, antropólogo que escreveu o livro Coisa de Rico, decifra que as elites brasileiras, políticas e principalmente econômicas, têm na paz e no silêncio a grande tendência de luxo nas próximas décadas. Nesse livro, Coisa de Rico, ele expressa que mais do que viagens fantásticas para lugares paradisíacos, muito dinheiro na conta e poder para comprar o que quiser, as pessoas realmente diferenciadas do ponto de vista econômico, 0,1% da população, tem cada dia mais buscado coisas intangíveis que não podem ser tocadas e compradas, mas que fazem uma diferença tremenda. Por exemplo, o silêncio. Por exemplo, principalmente a paz. Curioso que esta tendência, segundo o autor, mostra que as pessoas, quando chegam num nível de satisfação de todas as suas necessidades e até de suas aspirações, e aqui talvez se remeta a Abraham Maslow na sua pirâmide de necessidades, que diz que a primeira coisa que todo mundo busca é sobrevivência e depois aspirações. Diz ele que quando as pessoas chegam no nível do ápice do ápice do ápice, no fundo, o que elas querem é aquilo que talvez, se tivessem menos dinheiro, teriam.
Veja bem, alguém que possui uma conta multimilionária deve ter uma preocupação muito grande sobre quem são seus amigos, amigos verdadeiros. Porque à medida que você tem muitas coisas, certamente se aproxima de você muitas pessoas que lhe elogiam, lhe bajulam, mas no fundo são interesseiras. Elas não gostam de alguém simplesmente porque gostam, mas pela vantagem que podem auferir daquela condição econômica. Imagine alguém que é muito rico e precisa andar de carro blindado, porque certamente pessoas sabem da sua riqueza, e em qualquer esquina dessas cidades cada vez mais violentas do Brasil, alguém pode lhe roubar o carro e lhe tirar a vida. Imagine, por exemplo, alguém que tem milhões e milhões de dólares aplicados, mas também milhões e milhões de dólares na conta corrente. Como é que ele acessa o aplicativo do banco, diferentemente de você? Eu acesso meu aplicativo de banco uma vez por semana. Programo todos os pagamentos da semana e oro a Deus para que na segunda-feira seguinte tenha sobrado algum dinheiro. Mas imagine ter milhões de reais numa conta. E todo dia de manhãzinha dá uma olhadinha para ver se alguém não deu um golpe financeiro virtual e roubou tudo e transferiu tudo que você tinha e de repente você teve um grande prejuízo. Não deve ser uma coisa muito calma de se viver uma vida dessa forma. Não deve ser muito tranquila. Porque satisfação profunda e prolongada não se conquista pelo que se tem, nem mesmo pelo que se é, muito menos pelo que se faz, e tão pouco pelo valor que as pessoas lhe dão. De onde vem, portanto, satisfação profunda e duradoura? Eu gostaria de, à luz do Salmo 42, convidar você a entender como um homem, ou alguns homens, que conviviam de muito perto com Deus, sentiram falta de uma satisfação que só Deus pode dar. Leia comigo o Salmo 42, a partir do verso 1. Eu vou pedir aos diáconos que desliguem, por favor, esses 2 ar-condicionados aqui da frente, para ver se eu consigo chegar até o final da mensagem. Eu estou falando mais grosso, vocês estão notando, né? A fonoaudióloga disse que entre uma das razões da minha afonia, da minha rouquidão, é porque eu estou falando muito alto e num tom muito agudo, além da esofagite, que está queimando tudo aqui no esôfago. Salmo 42, diz assim a palavra de Deus: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia,
e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça ao Senhor nessa hora que fale ao seu coração. Peça a Deus que visite a sua alma, que a sua mente seja expandida, aberta, dilatada, como uma grande oportunidade de Deus falar ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, pedimos que o Senhor nesta hora nos ajude a compreender o texto que acabamos de ler da Tua Palavra, que por ser Tua Palavra é suficiente em si mesma já para falar ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender para além daquilo que está escrito há tantas centenas e milhares de anos. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que Tu tens através desta palavra para nós, hoje, em busca de satisfação profunda e duradoura. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor ministre a nossa alma. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo abre o segundo livro dos 5 livros dos Salmos. O livro de Salmos é uma grande coleção de cânticos, de vários tipos e de várias maneiras, que foram em algum momento compostos em 5 livros diferentes. Esse é o livro 2. Começa no capítulo 42, que é este, e vai até o Salmo 72. Ele tem algumas características, esse segundo livro de Salmos. A primeira delas é que o nome de Deus, que é usado com mais frequência aqui, é o nome genérico de Deus, Elohim, que significa Deus, que era proferido por qualquer pessoa, mesmo que não fosse do povo da aliança. Em outros livros de Salmos, o nome Yahvé, Jeová ou Javé, não se sabe bem a vocalização do nome sagrado de Deus, e que era o nome do povo da aliança, eram mais frequentes, ou era mais frequente, enquanto que aqui o mais frequente é o Salmo. Nos Salmos é o nome de Deus em genérico. Os comentaristas dizem que a grande razão para isso é porque muitos desses salmos expressam situações que não acontecem necessariamente apenas e tão somente com o povo de Deus. Portanto, era um salmo que poderia ser lido e cantado, porque você sabe, os salmos são canções, nós não temos a melodia, mas temos a poesia, por pessoas as mais diversas, inclusive por quem não fazia parte do povo de Deus. A segunda característica desse segundo livro de Salmo é que ele tem muitos salmos que nós chamamos de masquil. Essa palavra chama-se em hebraico, ou traduz a ideia de entendimento, instrução, conhecimento. Portanto, são salmos didáticos, são salmos pelos quais se ensina coisas importantes para o povo de Deus. Desde sempre os judeus compreenderam que uma das melhores maneiras de se aprender verdades é cantando verdades. Nós sabemos disso, a capacidade mnemônica da mente de conceber ideias e guardar ideias quando essas ideias estão em forma de poesia e principalmente poesia cantada é muito maior do que de textos em prosa. Essa é a razão porque, inclusive, dentro do culto, quando nós cantamos, nós cuidamos com muito zelo sobre a letra das músicas que nós cantamos. Porque enquanto Deus está falando, ou melhor, enquanto Deus está ouvindo o nosso louvor, Deus também está falando conosco por intermédio daquilo que nós cantamos. Frequentemente você tem a experiência de Deus falar ao seu coração por intermédio de um verso de uma música que você cantou. Por isso que a função didática da música é tão importante. Uma terceira característica é que muitos desses salmos, do livro 2 de Salmos, muitos desses salmos, não são escritos por Davi. Todo mundo pensa que o livro inteiro, ou muita gente pensa que o livro inteiro de Salmos foi escrito por Davi. Mas muitos deles foram compostos
por aqueles músicos e cantores do templo. Esse, por exemplo, foi um salmo composto pelos chamados filhos de Coré. Coré é o bisneto de Levi, uma das tribos de Israel. Como você sabe, os levitas foram separados de todas as tribos para que eles pudessem se dedicar ao culto. Nem todos eram cantores, mas todos os cantores do templo eram levitas. E Coré era um grupo de irmãos, dos quais o mais famoso é Asaf, que tem um salmo específico, o Salmo 73, salvo engano, e outros que estão na Bíblia, e que era o principal dos cantores, dos ministros de louvor, como os filhos de Deus dessa noite aqui ministraram. Esse salmo, no entanto, tem uma característica. Se você entendeu quando eu estava lendo, no verso 4, essas pessoas que estão cantando, elas já tinham estado na presença de Deus de maneira contínua. Veja, ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava, veja o passado, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Portanto, é um salmo em que estes filhos de Coré lembram-se de um tempo que eles não estão vivendo mais, que era um tempo em que eles tinham liberdade, facilidade, possibilidade de estar no templo, porque como levitas era ali o lugar da ambiência natural e desejada deles. Eles eram homens do templo, eles eram homens do culto, eles ansiavam pelo culto, eles anelavam pelo culto. E o culto, obviamente, no Antigo Testamento, era centrado no início nos altares, depois no tabernáculo e a essa altura no templo que é construído. Por isso que quando fala de casa de Deus aqui, nós podemos datar este salmo como um salmo que foi composto depois da construção do templo do Senhor, que foi construído não por Saul, o primeiro rei, nem por Davi, o segundo rei, mas por Salomão. Portanto, esse é um dos mais recentes salmos, porque já foi composto na época de Salomão ou depois dele. Esses homens tinham uma experiência que os fazia chorar. Veja que ele usa um refrão que está no verso 5 pela primeira vez, quando ele fala consigo mesmo numa introspecção, dizendo assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda, olha o futuro, o louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu. Essa situação era tão trágica para eles, que por alguma razão que não fica claro, os fazia impedidos de estar no templo, de gozar da presença de Deus, de louvar a Deus e ver o povo louvando a Deus, de fazer com que lá em Jerusalém as ruas fossem tomadas de uma multidão em festa, que era conduzida por eles para o templo, para louvor a Deus, que no verso 3 eles expressam isso de uma maneira extremamente dramática. Eles dizem assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Eles estavam sofrendo, eles estavam saudosos, eles estavam precisando voltar a ter a experiência que eles costumeiramente tinham, a ponto de eles usarem essa metáfora, essa figura de linguagem que você consegue fechar os olhos e talvez lembrar a sua própria experiência no momento de tragédia, de dor, de saudade, de sofrimento, quando você chorou dia e noite, e as lágrimas correram, e algumas delas entraram pela sua boca, e você quase que se alimentou delas. Curioso que não é porque eles tinham perdido dinheiro, não é porque eles estavam passando alguma dificuldade econômica, não é porque eles tinham perdido status, porque eles continuavam sendo os cantores do templo. Por que eles choravam de maneira tão dramática? Por que eles chegavam a usar essa expressão:
que as lágrimas tinham lhe servido ou estavam lhe servindo de alimento, porque eles estavam longe da fonte de satisfação profunda e duradoura, que não era um lugar, era alguém. Veja o que é que eles dizem. Ele diz assim: quando irei, verso 2, e me apresentarei diante da face de Deus. Eles se sentiam assim porque não tinham mais o que lhes dava antes satisfação profunda e duradoura, a presença de Deus. E quando na angústia suas lágrimas lhes serviam de alimento, eles pensavam assim: quando eu irei e me verei novamente diante da face de Deus? E quando você imagina alguém chorando assim, sofrendo assim e pensando dessa forma, fica muito mais evidente o que era, ou melhor, quem era a fonte de satisfação profunda e duradoura que eles tinham. Não era outro, era Deus. Às vezes a gente chora quando perde dinheiro. Tem gente que chora e chora muito. Perder dinheiro é muito ruim. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Campina Grande, e naquela época em que a mãe colocava dinheiro na nossa mão, a gente apertava tão com força para ir na mercearia, que a nota chegava suada. E eu me lembro que minha mãe me deu um dinheiro e disse assim: vá na mercearia e compre isso, eu não me recordo exatamente o que foi. E eu coloquei o dinheiro assim na palma da mão e fui correndo para aquela mercearia. Eu me lembro que foi a primeira experiência que eu me lembro de perder dinheiro. Não era muita coisa, certamente, mas no meio do caminho alguém me chamou para jogar bola. E aí eu tirei a sandália, coloquei debaixo de uma pedra e o dinheiro debaixo da sandália e fui jogar bola. Não havia pressa no pedido, então eu resolvi jogar bola primeiro. Resultado, naquele entusiasmo, entra jogador, sai jogador, substitui, não tinha juiz. Em dado momento eu olhei para o lugar onde estava, ou melhor, para o lugar onde estaria a pedra, e a pedra estava. Onde estaria a sandália, e a sandália estava. E aí, quando terminou o jogo, eu fui buscar o dinheiro, mas o dinheiro não estava. Alguém mais sabido do que eu havia, enquanto eu estava distraído, pegado o dinheiro, deixado a pedra e deixado a sandália. E agora? Eu procurei, eu fiz de tudo, mas eu tive que botar o rabo entre as pernas, voltar para casa e dizer para minha mãe que eu tinha perdido o dinheiro. Ela foi extremamente compreensiva, claro, me deu a exortação que alguém deve dar, mas eu nunca mais esqueci. Eu creio que eu tinha uns 7 anos de idade. Tem gente que chora muito quando perde mais dinheiro do que o dinheiro de uma conta na mercearia. Mas eles não. Eles choravam porque não podiam estar mais na presença de Deus. Tem gente que chora muito e com muito valor e motivo quando está enfermo. Saúde é uma coisa que ninguém pode ou deveria perder sem sofrer. Uma dor na unha, principalmente para os homens, é lancinante. Para as mulheres, nem tanto. Elas têm um limiar de dor maior, mas homens e mulheres choram diante da dor. Tem gente que chora quando perde alguém, e esse choro é mais doído. Porque quando a gente perde alguém, a gente sabe que é um choro sem conserto. A gente vai chorar, 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 e não chora apenas na hora que perde, a gente chora às vezes a vida toda, porque em algum momento a gente lembra daquela pessoa que perdeu muitos anos depois, e sente a dor como se fosse atual. Veja, todos esses choros, de uma maneira ou de outra, eles são choros que têm algum motivo. Mas eles acabam revelando, na verdade, o quanto de valor nós damos às coisas e pessoas quando nós as perdemos. Quanto mais valor, mais sofrimento, mais choro.
Quanto menos valor, menos sofrimento, menos choro. Você já chorou porque não podia estar na presença de Deus? Como alguém que você perdeu, como a saúde que você não tem mais, ou como o dinheiro que lhe roubaram? Eles diziam que choraram tanto, a ponto de as lágrimas serem o seu alimento. Você percebe que eles tinham encontrado a fonte de satisfação profunda e duradoura em Deus? Pois é exatamente esse o tema desse salmo. E por isso, por intermédio de estribilhos que se repetem aqui, ele se pergunta, afinal de contas, alma, por que você está abatida? Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você consegue entender a conexão que ele faz? Ele pergunta a si mesmo, por que você está abatido? Afinal de contas, por que você está chorando? E ele mesmo responde, fique calma, minha alma, pois você ainda o louvará. Ele será o seu auxílio e sempre será o seu Deus, mesmo que hoje você não consiga ir para o templo. Esse salmo é de uma maravilha. Ele, na verdade, em alguns manuscritos, ele é junto com o Salmo 43 e forma um salmo só. Mas a maneira como ele começa, ou melhor, a maneira como ele se expressa, é cheio de metáforas. A poesia é bonita, porque se diz verdades por meio de linguagem figurada. Quanto mais linguagem figurada numa poesia e numa música, mais nós somos cativados por ela. E a primeira figura para mostrar por que eles estavam abatidos e de onde eles estavam sentindo falta, ou melhor, de quem eles estavam sentindo falta, porque eles identificavam em Deus a fonte de satisfação profunda e duradoura, está no primeiro versículo. E a primeira metáfora que eu gostaria de usá-la para mostrar para você como é que a gente encontra, ou melhor, como é que a gente reencontra a satisfação profunda e duradoura. Veja o primeiro versículo. No primeiro versículo, ele faz uma comparação. Ele diz assim como a corça é um veadinho do campo, suspira pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu não sei se você já viu um animal com sede. Um animal com sede não tem a educação que você e eu temos, de beber água aos pouquinhos, com a ponta dos lábios. Um animal com sede, ele se torna a pessoa ou o animal mais vulnerável. Ele se dobra, particularmente uma corça, as patas da frente para alcançar a água, porque tem um pescoço profundo, as pernas longas, e ele precisa estar ali curvado diante da porção de água, e ele vai sofregamente ali puxando a água para si, tentando matar a sua sede. Só que intensifique a imagem que está sendo formada na sua mente, porque esta corça é uma corça do deserto. Lugar seco, árido, quente. De modo que quando tinha uma pequena porção de água, um oásis qualquer, um riacho qualquer, tudo se resumia para aquela corça a alcançar aquele lugar e dessedentar a sua sede, e de preferência fazer uma reserva, porque a água não era abundante. Qual é a primeira ênfase que eu quero dar nesse meu sermão? É que quando a gente tem abundância, a gente não sente falta tanto quanto a gente sente quando tem escassez. Não é verdade? Essa corça tomava água abundantemente porque não tinha água frequente, porque não tinha água fácil, porque ela tinha um nível de sacrifício, de dobrar as patas, de ficar vulnerável a algum predador, naquele momento em que ela dessedentava a sua sede. O salmista usa, ou os salmistas usam essa expressão para dizer assim: eu e você deveríamos dar mais valor ao que temos e buscar mais intensamente quando perdemos. E quando ele faz isso, ou ilustra dessa maneira, ele está pensando em Deus.
Eu passei 3 semanas sem vir à igreja. Nos últimos 7 dias, o médico me puniu com 7 dias de silêncio, dentro de casa, sem poder falar. Domingo passado eu assisti o culto. Eu amo estar na igreja. Nenhuma igreja tão boa quanto essa. Nenhuma igreja louva a Deus como essa igreja louva. Como pastor, eu sinto falta do culto, como os levitas sentiam falta do louvor. E eu fiquei imaginando se de lá da televisão em São Paulo, olhando para vocês estavam sentindo tanta falta do culto, pela semana que havia passado, quanto eu, por não poder estar. Por quê? Porque quando a gente perde, é que a gente dá valor. Eu não sei se você consegue, talvez consiga, passar um domingo assistindo, eu não vou mencionar, qualquer programa da televisão. Assim que eu estava vindo para cá, o Botafogo tinha feito o 2º gol no Santos, eu não sei nem quando é que terminou o jogo, e todo mundo sabe que eu sou botafoguense. E aí eu disse assim, não vale a pena ficar 5 minutos e chegar atrasado no culto para ver se ele faz 3-1, e vim-me embora. Porque estar na igreja é muito bom, gente. Estar no culto é muito bom. Estar na presença de Deus é muito bom. Estar com o povo de Deus é muito bom. Qual restaurante caro de João Pessoa, nesse exato momento, vai ter uma música que enleve a sua alma, como a música que você acabou de ouvir e ainda ouvirá? Qual palestrante secular lhe fará bem a alma quanto a palavra de Deus lhe faz quando você escuta um sermão? Se eu parar de falar aqui, essa igreja que aprendeu a ser reverente sem ser formal, a gente consegue escutar uma aliança que cai no chão. Em qual lugar você goza desse silêncio? Silêncio da alma. Silêncio de estar na presença de Deus, de ouvir Deus falando ao seu coração. Em que lugar? Mas isso que acontecia com eles só no templo, como também acontece conosco no templo, esse lugar consagrado a Deus, para nós o Novo Testamento, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, acontece frequentemente durante o dia, todas as vezes que você põe o seu pensamento para a sua vida e busca a presença de Deus. É por isso que no final do Salmo, ele diz uma coisa muito interessante, usando uma expressão temporal. Veja o verso 8, ele diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O que ele estava falando quando dizia noite e dia e noite? Constância. Deus estava acessível aos salmistas durante o dia. E durante o dia, em vários momentos, eles poderiam registrar a misericórdia de Deus. Quando Deus dava um livramento no trânsito da época deles, que era muito mais tranquilo do que na nossa época. Quando Deus dava para eles o pão sobre a mesa. Quando Deus lhes dava o desviar da inveja, da maldição, da concorrência desleal, da maldade dos homens contra eles. E eles lembravam que a misericórdia de Deus estava ali presente para eles, a ponto de, quando eles juntavam, preste bem atenção, quando eles juntavam cada uma dessas misericórdias, eles então diziam: e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Sabe aquela oração que você faz no final da noite? Quando você faz uma retrospectiva, ela será tão devotada quanto você lembrar, desde a hora que você acordou, que foi Deus que sustentou a sua vida. Deus que proveu o seu alimento, os livramentos, a direção. Às vezes a gente faz uma oração rápida no fim do dia, meio que por obrigação, e nem para lembrar de como nós acordamos
de como nós nos alimentamos, de como nós vivemos no dia inteiro, de como Deus nos livrou, como Deus nos deu sabedoria e graça. Porque se nós fizermos isso, se nos acostumarmos a meditar nas misericórdias de Deus durante o dia, todo dia é domingo, todo lugar é culto, e em qualquer circunstância nós estaremos perante a face de Deus. E aí ficará mais fácil saber onde é que está a nossa satisfação profunda e verdadeira, profunda e duradoura. A primeira ilustração é essa: dê valor quando você tem pouco, dê valor quando você perde, dê valor quando você em 7 dias tem a oportunidade de estar no culto no dia do Senhor. Dê valor quando durante as 24 horas do dia você pode gastar longos, para muitos, longos 10 minutos numa oração e numa leitura bíblica devocional. São 24 horas. E se você for um super, hiper, mega, power crente, talvez você gaste 1 hora de devoção. Das 24 horas, nem 10%, nem o dízimo de 2,4 horas. A conclusão deles, então, diante disso, era que se a corça sentia tanta falta e dava tanto valor a uma porção da água, porque vivia no deserto árido, quente e inóspito, quanto mais eu diante da vida. E ele mostra algumas coisas que tornam a vida muito inóspita. Veja que ele mostra no verso 8 que existe abatimentos para a sua alma. Veja que ele diz que a vida no verso 6, que ele sente abatida dentro de si a sua alma. Veja no verso 7 que ele compara a vida a um abismo que chama outro abismo, ao ruído das cachoeiras, e que todas as ondas da vida e vagas passaram sobre ele. Veja que ele entendia que num mundo tão desafiador, nas palavras de Jesus, no mundo onde temos aflições, que muitas vezes se parece com um vale de lágrimas, porque a gente escapa de uma e vai enfrentar outra. Ele dizia assim: nesse momento, como uma corça suspira pelas águas raras, difíceis, que vão lhe tirar a sede num ambiente inóspito, você tenha sede do Deus vivo, nesse mundo inóspito em que você vive. Amanhã de manhã, você vai estar na vida, no trabalho, no estudo, com pessoas que farão de tudo para lhe derrubar, com pessoas que lhe invejam, com pessoas que você, sabendo ou não, são suas inimigas, embora eventualmente se pareçam amigas. Em alguns momentos você estará de joelhos como uma corça, buscando água, e haverá pessoas espreitando como predadores, nos seus momentos de vulnerabilidade, de fraqueza, de limitações. O que lhe sustenta, querido irmão, querida irmã? É a sede do Deus vivo. Portanto, faça de todo dia um domingo, porque aí o domingo será ainda mais especial. Você imagina uma corça que tinha uma pocinha de água ali, a única poção de água no seu caminho, e ela bebe aquela água, já satisfaz a sede. Vamos e convenhamos, para quem não tem nada, um pouquinho já é alguma coisa. Agora imagine um dia quando essa corça não tiver uma porçãozinha de água, mas de repente olhar num riacho cheio de água corrente, transparente, límpida, friazinha. Você acha que ela fica só de joelhos na beira, ou ela pula para dentro e aproveita para refrescar o corpo? Quando a pocinha de água da presença buscada e encontrada de Deus for constância na sua vida, de segunda a sábado, o domingo será um riacho de água cristalina, e você se entregará ao louvor e à adoração a Deus, e sua alma estará tão aberta, tão desejosa de ouvir a voz de Deus, que você não vai contar os horários
para que eu termine o sermão e o culto acabe. Porque para quem se satisfez com um pouquinho a cada dia, no domingo, isso será uma maravilha. Perceba, portanto, que é na escassez que a gente dá valor. Perceba, portanto, que é na abundância que a gente dá mais valor ainda. Portanto, seja uma corça que suspire pela presença de Deus, como ela suspira pelas correntes de água. Segunda ilustração que esse salmo nos traz é aquela que eu já mencionei quando estava fazendo a introdução do sermão, que é o quanto nós nos alimentamos das nossas emoções. E nós sabemos que emoções são como vento. Deixe-me dizer. Por que como vento? Porque a gente pode estar em poucos segundos alegres e poucos segundos tristes. Poucos segundos cheios de esperança, de ânimo, e poucos segundos desanimados. Porque a emoção é como a pele da alma. A pele sente a mudança do clima. Quando o clima fica seco, né, doutora Renata? A pele fica enrugada, a pele fica seca, porque ela é a superfície do corpo. As emoções são a superfície da alma. Quando ele fazia a comparação no verso 3, daquilo que era o seu alimento, ele dizia assim: as minhas lágrimas são o meu alimento. Ele estava falando de emoções profundas que alimentavam a sua alma, de tristeza, de angústia, num estado depressivo, melancólico, num estado de profundo desvalor, sem sentido, sem propósito. E é possível que muitos aqui se lembrem de alguns momentos da sua vida que passaram por isso. É possível até mesmo que alguns estejam nesse momento passando por um momento, uma fase dessa natureza. E você então começa a se alimentar das suas emoções. E quanto mais você alimenta-se das emoções, mais as emoções vão tomando conta de você. Onde estará a sua âncora? Onde estará algo que substitua esse alimento que só drena água de você? Porque quando a gente chora, a gente se desidrata, né? Já percebeu isso? Quando a gente chora, a gente se desidrata. Emoções desidratam a gente, principalmente essas emoções, que tiram da gente ânimo, tiram da gente energia, foco, perseverança, tiram da gente tudo. Alguém que se sente emocionalmente deprimido é alguém que não tem força para viver. Às vezes a pessoa não quer morrer, ela só não tem força para viver. Razão porque muitas vezes precisa ser cuidada por alguém, porque nem sequer cuida-se, nem sequer pode ser cuidada por si mesmo. Então, quando ele usa essa ilustração, que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, veja, ele está contrapondo uma situação, ou preparando com uma situação, o contraponto para outra, que está logo no verso seguinte. Veja como o verso 3 é um verso de emoções para baixo, e o verso 4 é um verso de emoções para cima. Vou ler os dois juntos para você ver. Diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Essa pessoa está triste? Ela está abatida? Talvez com medo? Talvez angustiada? Sim, 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 sim. Mas veja o verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Qual era o problema desses salmistas aqui? É porque o presente era para baixo, para cima tinha sido o passado. O que Deus quer quando nos mostra esse contraste? Que a gente inverta temporalmente. E o nome da gente inverter temporalmente emoções ruins com emoções boas chama-se esperança. O que é a esperança? A esperança é a certeza hoje de que amanhã será melhor. Esperança é a fé, que é a certeza de coisas que se
esperam, e de fatos que ainda não se veem. A fé é o ponto, a esperança é a linha. A fé é o presente no futuro. A esperança é quando o futuro se torna presente e a gente se anima hoje pensando no amanhã. Por isso que ele, quando falava com a própria alma, qual era o verbo que ele usava? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus é praticar a esperança. Esperar em Deus é quando eu deixo de alimentar a minha alma, segundo a metáfora do Salmo, com as minhas emoções negativas e começo a pensar, meditar e esperar em Deus, nas suas santas promessas, naquilo que Ele diz que fará na minha vida, porque já fez, na sua folha de serviços prestados para comigo, nos momentos anteriores em que eu estive na mesma situação que eu estou hoje, e Deus me resgatou e tirou do abatimento a minha alma, e portanto eu posso confiar que Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fará isso hoje e fará isso amanhã. E aí as minhas lágrimas não serão mais o meu alimento, e o meu alimento será a esperança. Imagine que houvesse corças sendo criadas por alguém. Eles não são animais para serem criados, como as vacas. Mas digamos que alguém lá na época de Israel colocou um cercado e colocou todas as corças lá com alimento abundante e com água abundante. Como é que elas se sentiriam? Elas se sentiriam como ovelhas e não como corças. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Deus quer transformar a sua angústia de corça em satisfação de ovelha. Topa? Corça sente angústia, porque ninguém cuida dela. É um animal selvagem, apesar de não ser necessariamente agressivo. Não tem um pastor que cuida de corça, tem pastor que cuida de ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me fará falta. Imagine uma corça acordando num dia. Imediatamente ela pensa assim: onde é que eu vou arranjar comida? E onde é que eu vou arranjar água? Uma ovelha não. Ela acorda num dia, boceja, se espreguiça, olha para um lado, o pastor, que passou a noite guardando o rebanho, tem água e tem alimento. Bate a sua vara, as ovelhas ouvem, fala o nome delas, elas reconhecem quem é o pastor e seguem esse pastor. Para onde? Para pastos verdejantes e para águas tranquilas. As emoções negativas nos tornam corças. Quando nós esperamos em Deus, nós nos tornamos ovelhas. Você quer ser corça ou quer ser ovelha? Você é ovelha, porque o Senhor é o seu pastor e de nada você sentirá falta. Posso ouvir um amém? Amém. Tu é pentecostal. Terceira ilustração que o salmista usa para falar sobre satisfação profunda e duradoura. Ele usa marcos geográficos que ele conhecia e que nós precisamos ser apresentados. Veja no verso 6. Ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha... Coisa ruim é a solidão. Coisa ruim é a falta de rede de apoio. Coisa ruim é você não ter com quem contar, ou até ter, mas saber que a pessoa não vai compreender porque não crê do jeito que você crê. Coisa ruim é você não ter com quem chorar. Talvez você não vá chorar com toda essa multidão de pessoas, mas não é possível que não tenha uma pessoa nesse lugar com quem você tem convivência que não possa dizer assim: você pode me ouvir? Você pode orar por mim?
A bênção da satisfação profunda e duradoura é porque Deus nos torna família dele. E família é algo maravilhoso. Família da fé é algo mais maravilhoso ainda. Veja, você chegou nessa igreja há pouco, há muito tempo. Você não conhecia as demais pessoas, elas são falhas, imperfeitas, às vezes aborrecem você, irritam você, são pecadoras, muitas vezes não fazem o bem porque são pecadoras, você também não faz com elas, vamos combinar? Mas preste bem atenção, isso que você tem é considerado pelos profissionais de saúde mental como uma das redes de apoio mais importantes para a vida de alguém. Existem estudos e mais estudos que dizem que o cultivo de uma espiritualidade no ambiente comunitário é saúde para as pessoas. Você pode cultivar a sua espiritualidade sozinho, ótimo, mas é muito melhor cultivar na companhia de outros. Portanto, a terceira ilustração fala de que uma satisfação profunda e duradoura passa por relacionamentos. Eu costumo dizer que uma pessoa fica numa igreja por dois motivos, humanamente falando. Um delas é quando ele se sente útil. É bom a gente servir a Deus. Às vezes você só sabe colocar uma água aqui. Quem coloca água aqui não sabe fazer só isso. São os nossos diáconos que fazem muita coisa aqui. Mas digamos que alguém ficasse responsável por apenas colocar água para que o pregador não morra de sede. Veja que senso legal de dizer assim, uma coisa eu sei, o pastor Robson vai ficar rouco, mas não por falta de água. Eu vou colocar água para ele. É um senso de utilidade. Há pessoas que fazem, eu fico olhando o Cris, por exemplo, tentando me traduzir, interpretar em libras. Quando eu digo, como eu falei sexta-feira passada, vou pregar sobre satisfação profunda e duradoura, a primeira coisa que ela manda para mim é, qual é o texto, pastor? Às vezes eu ainda estou preparando o texto, e ela diz assim, pastor, o texto, na sexta, no sábado, no domingo, e aí às vezes eu mando para ela o texto faltando 5 minutos, seja porque eu esqueci, seja porque eu ainda estou preparando o sermão. Veja como é importante alguém traduzir, nem que seja para uma pessoa só. Senso de utilidade nos dá satisfação de vida. Mas a segunda razão é quando a gente cria relacionamentos significativos. Porque a igreja é família, igreja é comunhão, igreja é amizade, igreja é companheirismo, igreja é ajuda mútua, igreja é gente. Certamente você está aqui pelo louvor que lhe leva à presença de Deus, pela palavra que lhe instrui, pelo serviço de escola dominical para seus filhos, por todo esse ambiente agradável, mas você também está aqui por causa das pessoas, e isso não é pecado. A maior prova é que quando as pessoas brigam, a primeira coisa que elas pensam é em sair da igreja. E aí, por conta de uma pessoa ou duas, todas as demais privam-se da sua ausência, da sua companhia. Satisfação profunda e duradoura passa por pessoas que Deus usa na sua vida. Se você parar um pouquinho e pensar, você vai lembrar que este salmo foi escrito por cantores e músicos que juntos louvavam a Deus e que sentiam falta um do outro e sentiam falta do povo. Veja que coisa assim maravilhosa quando ele diz assim, olha, a minha alma se me derrama, verso 4, como eu passava com quem? Só com a minha patota do louvor? Não, com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria, e aí ele fala multidão e festa. No dia 31 de março de 2026, nós estaremos completando 25 anos de existência dessa igreja. Jubileu de prata. Você já está convidado para a festa que vai ser em 12 meses, 25 eventos. Queira Deus que Deus proveja toda a condição para a gente fazer isso. Pequenos e grandes eventos. Em 25 anos, essa igreja tem sido abençoada por pessoas e você hoje faz parte dela. Porque a igreja sem gente é museu. Você já viu como museu, com exceção do Louvre, quando não roubam e lhe fecham, sempre está lotado.
mas as pessoas passam pelo museu sem se conhecer. Saguão do aeroporto não é igreja. Você para tomar um cafezinho, você vê as pessoas passando e voltando, indo e voltando, mas não são família, não são relacionamentos. Restaurante não é igreja. Na verdade, você às vezes sente até que está concorrendo por uma mesa e pela atenção do garçom num restaurante. Show não é uma festa, mesmo um show gospel. Ou melhor, show é uma festa, não é uma igreja, mesmo um show gospel. Sabe o que é igreja? Além de louvor, adoração e culto a Deus, serviço ao próximo, como daqui saímos, comunhão. Portanto, lembre do Jordão, o lugar que separa os que estão fora daqueles que estão dentro. E você está dentro, porque Deus lhe colocou dentro. Aproveite isso, porque isso pode lhe dar satisfação profunda e duradoura. Dessas 3 ilustrações, queridos, fica muito claro porque é que o salmista dizia: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mas há um último e 4º elemento, quando ele no verso 10 lembra das lutas externas para roubar a nossa satisfação e para roubar a nossa satisfação profunda e duradoura. Veja o verso 10, ele diz assim: os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Veja que ele já havia dito: pergunto a Deus minha rocha, verso 9, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele usa, portanto, a ideia de inimigos e de adversários para dizer que eles são como alguém que esmaga os nossos ossos. Só há 2 vezes na Bíblia inteira que essa imagem de ossos esmagados são usadas, ou é usada nessas 2 ocasiões. A primeira no Salmo 32, quando diz que pecado cometido diante de Deus, mas oculto diante dos homens e supostamente não confessado diante de Deus, porque Deus obviamente já conhece, faz com que a minha sequidão, o meu coração se torne sequidão de estio, e os meus ossos sintam-se quebrando. É a chamada culpa existencial por causa da culpa espiritual diante de Deus. E a segunda vez que esta expressão é usada justamente aqui, quando diante de adversários e inimigos, eles fazem tudo para quebrar os meus ossos. A imagem, portanto, de ossos se quebrando, não por osteopenia, não por osteoporose, mas pelo impacto e pelo trauma de pessoas que me perseguem, faz com que esse salmista diz assim: Senhor, por que te esqueceste de mim? Por que hei de eu andar lamentando diante da opressão dos meus inimigos? Existem lutas no dia a dia, irmãos, que tentam roubar a nossa satisfação profunda e duradoura. E o nosso inimigo, que é o insuflador desses inimigos, porque que inimigo de amigo de Deus é inimigo de Deus. É curioso, porque se você estiver bem com Deus, você vai ter os amigos de Deus junto com você, os anjos, que são espíritos ministradores enviados por Deus para o seu serviço. Você vai ter a guarda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ter a companhia do povo de Deus. Mas se você for inimigo de Deus, você vai ter também, ou melhor, se você for amigo de Deus, você vai também ter os inimigos de Deus, que também passam a ser os seus inimigos. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra dominadores, opressores deste mundo tenebroso. Amanhã, quando sairmos, hoje ainda quando sairmos, estaremos sob os olhos, sem dúvida alguma, dos inimigos de Deus, que são nossos inimigos. E eles tentarão esmigalhar a sua alma e os seus ossos. O que o salmista diz? O salmista diz assim: o que está abatido a minha alma? Maior o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o Deus que me guarda e me protege, é Ele o meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei, ainda que os inimigos queiram esmigalhar minha alma. E isso dá senso
de satisfação profunda e duradoura. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E por isso, nem guerra, nem passado, nem presente, nem futuro, nem espada, nem fome, nem nudez, porque eu tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8,18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a vida, nem os anjos, nem a morte, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso dá satisfação profunda e duradoura. Saber que você está bem hoje, aqui. E como eu costumo aperrear minha mãe, antes de pegar qualquer voo, ela diz, meu filho, Deus abençoe a sua viagem. Amanhã vai dar certo. Mas se der mais certo ainda, a gente se encontra na eternidade. Aí ela fica aperreada. Eu deixei de dizer isso, eu lembrei de dizer agora. Mas não é não. Para quem tem garantia no céu, irmãos, a vida é boa, mas melhor ainda é a certeza que ela não vai acabar aqui. Isso nos dá satisfação profunda e duradoura. Por que está abatida então a sua alma? Porque se perturba dentro de você a sua alma. Não vai ser dinheiro, não vai ser status, não vai ser poder, não vai ser prestígio que lhe dê satisfação profunda e duradoura. Se você não tem, passe a ter. Se você já teve, volte a ter. Isso pode acontecer agora. Porque Ele está presente nesse lugar. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você. Irmãos, todos nós passamos por momentos muito difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil de abatimento espiritual, de busca ambiciosa, incessante, insatisfatória, por uma satisfação verdadeira e real na sua vida. Isso pode estar acontecendo com você se você crê em Jesus Cristo e se você não é crente em Jesus Cristo. Como eu falei para você, a alma é como um tecido de seda, se rasga facilmente. Então eu gostaria de orar com você. Gostaria que você transformasse as lágrimas que estão sendo o seu alimento em certeza das correntes vivas do Deus vivo. Ó Deus amado e querido Pai, dá-nos sempre em Ti, Senhor, satisfação profunda e verdadeira. Satisfação profunda e duradoura. Dá-nos que sejamos sempre lembrados pelo Teu Espírito, daquilo que é tão claro para nós, ou já foi tão claro para nós, que Tu nos criaste para Ti, e nosso coração não encontra alegria e verdadeiro repouso, até que descanse em Ti. Assim como o Teu servo Agostinho cunhou essa frase, nós queremos fazer dela a essência da nossa caminhada, para que nos dias maus nós possamos contar com o ânimo do Senhor e ao invés de termos a nossa alma abatida, possamos ter a nossa esperança renovada, seja qual for a circunstância. Ó Deus, nesse momento visita corações que estão lutando para colocar a cabeça do lado de fora da vida cheia de provações e lutas, porque coisas ruins aconteceram, porque as emoções estão em polvorosa,
Pai, eu te peço em nome de Jesus que tu visites os corações, renovando-lhes as almas, o ânimo, a vontade, a compreensão da tua verdade que acabou de ser ministrada. Faça isso, Senhor, para que nós possamos não ser coças abandonadas no deserto em busca de pequenas poças de água, do dinheiro, do prestígio, do poder, mas que nós possamos entender que tu és o rio de águas vivas, onde podemos beber a nossa sede de vida, onde podemos nos banhar com a nossa sede de vida, onde podemos conviver contigo em refrigério de vida, Pai. Que nas flutuações e ondulações das nossas emoções nós não sejamos tragados por elas, mas possamos ter a fé, a confiança em Ti, para dizer à nossa alma: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Dá essa expressão, Pai, a cada um dos teus filhos que está aqui, mas especialmente dá essa certeza a quem está aqui conosco nesta noite, que ainda não firmou um compromisso de ser de Jesus completamente. Gente que ainda não se deu completamente, crê em Ti, certamente sabe que Tu existes, sente a Tua presença, reconhece as Tuas bênçãos, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço, ó Espírito de Deus, Tu que és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, que Tu visites corações que não terão o livramento do abatimento da alma e não encontrarão satisfação profunda e duradoura se não for em Jesus Cristo. Visita-os, ó Pai. Nesta noite eu te peço, converte corações que estão aqui na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você se sente que faz parte dessa finalzinho da minha oração, você está aqui porque Deus lhe trouxe, eu não tenho dúvida disso, mas você veio também porque alguém lhe convidou, porque você sentiu vontade de ouvir a palavra de Deus, Deus lhe atraiu a esse lugar, mas você não pode ainda dizer: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, ou não podia até o momento da oração, e você sinceramente fez isso. Eu me coloco à sua disposição, assim como os pastores e presbíteros da igreja, para que logo após o culto você nos procure. Nós gostaríamos de ajudá-lo a começar a caminhar com Deus, porque aquilo que você fez na oração, quando se colocou nela, foi o primeiro passo promovido por Deus pela ação dele no seu coração, mas agora você tem que caminhar com ele. Então me procure o pastor Temístico, os presbíteros da igreja, qualquer um de nós, para que nós possamos lhe orientar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.